Fala galera! Nós do grupo 2 vamos analisar a transição do final do século XX para o início do século XXI, cruzando duas visões geniais, a da história, com Eric Hobsbawm, e da sociologia, com Zygmunt Bauman. Nosso foco principal é entender como as estruturas de poder, os territórios e o próprio controle social mudaram radicalmente com o avanço da globalização. Perfeito, Sara. E para abrir o debate, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o período em que o Hobsbawm nasceu, no início do século XX. O cenário mundial era completamente diferente do que conhecemos hoje. Quase todo o planeta estava sob o domínio de reis, imperadores ou era colônia de alguma potência europeia. Isso valia tanto para as monarquias dentro da Europa, quanto para os imensos impérios coloniais que retalhavam a África, a Ásia e o Pacífico. Países independentes eram verdadeiras exceções, como algumas regiões das Américas, a China recém-saída do Império, o Japão, a Tailândia e o Afeganistão. Pois é, Matheus, e por estarem tão espalhados e consolidados, o fim desses impérios não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo gradual e complexo, impulsionado por grandes fraturas históricas que mudaram a geopolítica mundial. Entrando exatamente nesses marcos que a Sarah citou, o Hobsbawm destaca 3 momentos cruciais. O primeiro deles foi a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que teve o próprio imperialismo como uma de suas causas principais. O resultado? A destruição completa do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano e, com a Revolução de 1917, o fim do Império Russo. Aí, quando o mundo tentava se reestruturar, veio o segundo baque, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esse conflito depenou financeiramente e militarmente os impérios europeus. Mesmo que os países que saíram vencedores, como o Reino Unido e a França, ficaram sem fôlego econômico para manter suas colônias ultramarinas, foi o fim daquela longa crise de hegemonia iniciada em 1914, abrindo espaço para que duas novas superpotências imperialistas assumissem a liderança global na Guerra Fria: os Estados Unidos e a União Soviética. Nós não podemos esquecer do terceiro grande marco, em 1991, que foi o fim da Guerra Fria. O colapso do comunismo desmantelou a União Soviética, que, como Hobsbawm bem lembra, funcionava como um império cheio de etnias diferentes, que era herdeiro das terras do antigo Império Russo. No fim das contas, as velhas metrópoles europeias perderam seu poder colonial, restando apenas os Estados Unidos como a única potência imperial global que, de certa forma, resistiu ao século XX. Mas aqui é que está o grande pulo do gato da crítica de Hobsbawm. Existia uma promessa utópica, defendida por presidentes americanos como Woodrow Wilson e Roosevelt, de que o fim dos impérios daria lugar a um mundo perfeito, cheio de estados-nações livres, soberanos e independentes. Só que a realidade atual mostra que isso foi uma ilusão. Muitos desses novos países que surgiram simplesmente não conseguem manter a ordem dentro de suas próprias fronteiras. Eles ficaram extremamente vulneráveis a movimentos separatistas, rivalidades étnicas e guerras civis violentas. Essa falta de controle governamental acabou gerando massacres e expulsões forçadas em proporções que a Europa e o mundo não viam desde a Segunda Guerra Mundial. E essa instabilidade mexe diretamente com a forma como a gente lembra do passado, a tal da memória imperial. De um lado, as antigas metrópoles olham para trás com uma nostalgia perigosa, orgulhosas, dizendo que os impérios levavam lei, ordem e paz para regiões divididas. O Hobsbawm alerta que essa visão romantiza, esconde toda a violência e o preconceito colonial. Por outro lado, os países colonizados criaram uma narrativa de que a libertação aconteceu puramente pela coragem e pelas revoltas do povo. O autor diz que isso também é uma simplificação. Na verdade, a independência só rolou porque as metrópoles europeias estavam falidas e enfraquecidas politicamente, e não apenas pela força dos movimentos locais. Exatamente, Nicole. E para encerrar a parte da história, o autor deixa claro: a era dos impérios morreu e não tem volta. Antigamente, eles se sustentavam porque as elites locais apoiavam a ocidentalização para modernizar seus países e porque o povo obedecia à hierarquia centralizada cegamente. Hoje, isso acabou. A globalização espalhou conhecimento técnico, militar e tecnológico. Qualquer grupo rebelde ou país pequeno hoje tem acesso a armas potentes o suficiente para resistir a invasões de superpotências. Os fracassos recentes dos Estados Unidos no Iraque
Os conflitos insolúveis na faixa de Gaza, Cisjordânia e Caxemira provam que nenhuma potência isolada consegue controlar o planeta sozinha. O desafio agora é pacificar o mundo globalizado sem a ilusão de que um novo império vai surgir para salvar o dia. Cara, essa conclusão do Hobsbawm sobre a perda de controle territorial é a ponte perfeita para a sociologia do Zygmunt Bauman. Se por um lado os impérios antigos caíram, o Bauman nos mostra que a globalização criou uma nova e cruel estratificação social, baseada no tempo e no espaço. Para ele, o colapso das distâncias trazido pela tecnologia não democratizou o mundo. Pelo contrário, dividiu a humanidade em duas categorias existenciais, os globais e os locais. Perfeito, Ana Júlia. Os globais são as elites extraterritoriais. Para eles, a distância física deixou de ser um problema porque foi anulada pela velocidade tecnológica. Eles têm o privilégio de ignorar barreiras físicas, fronteiras e obrigações locais. Eles exercem o poder sem precisar estar fixos em lugar nenhum. Já os locais vivem a realidade oposta. Eles são submetidos a uma localização forçada. A comunidade local virou uma espécie de prisão. Eles perderam a autonomia e tornaram-se totalmente dependentes de centros de decisões globais que eles sequer conseguem influenciar. Para os locais, a imobilidade foi imposta e para eles é simplesmente impossível domesticar a realidade ao seu redor. E o Bauman faz uma análise histórica genial de como o poder moderno começou a se descolar do corpo humano. Antigamente, na percepção pré-moderna, o corpo era a medida de tudo. Usava-se o pé, o palmo ou o morgen como unidade de medida. Isso era local e variava de vila para vila, funcionando como uma barreira de proteção contra o controle de fora. Mas o Estado moderno destruiu isso ao impor a legibilidade estatal, através do sistema métrico universal e das burocracias. Quando o Estado padronizou as medidas em escala universal, ele conseguiu expandir seu poder além das barreiras geográficas, substituindo a força física pela disciplina e pela vigilância constante. Isso levou ao que o Bauman chama de Batalha dos Mapas. Na percepção pré-moderna, o espaço era medido pela vivência prática das pessoas, e o mapa era só um registro posterior da realidade. Já na percepção moderna, o espaço passou a ser medido por padrões universais e geométricos. Então o mapa deixou de ser um registro posterior e passou a ser um projeto de ordem que precede o território. Ou seja, o território agora é um reflexo do mapa. O espaço é meio que limpo da história, entre aspas, e o observador passou a ser um olho impessoal de um ponto abstrato de poder. Dessa forma, o mapa deixou de refletir a realidade para substituir ela. Então ele se tornou um modelo de ordem estatal que idealiza como um território deve ser, eliminando as ambiguidades que garantiam a autonomia das comunidades. E essa obsessão em limpar e ordenar o espaço se materializou nas utopias urbanas, que moldaram as cidades modernas. No século XVIII, Morelli já propunha leis para impor uma regularidade arquitetônica absoluta, com prédios e ruas idênticos para eliminar o acaso e a individualidade. Mais tarde, no século XX, o famoso arquiteto Le Corbusier declarou guerra ao que ele chamava de caos das cidades antigas. Ele pregou a morte da rua, querendo substituir o espaço de convivência por vias de tráfego especializado e puramente funcional. O ápice disso, que o Bauman discute, foi a construção de Brasília por Oscar Niemeyer. Criada para ser um monumento de transparência administrativa, a cidade revelou-se um fracasso baseado no que ele chamava de patologia da Brasilite. Ao eliminar as esquinas, os cruzamentos e as praças de convivência espontânea, Brasília destruiu o homem público, transformando a utopia planejada em uma realidade de monotonia e anonimato. O resultado trágico de todo esse planejamento e da globalização nas nossas vidas atuais é o que Bauman chama de agorafobia urbana. A sociedade contemporânea tem medo do espaço público. As pessoas abandonaram as ruas e o espaço de convivência foi substituído por espaços de consumo privado, como os shoppings, onde a segurança é comprada através da exclusão do outro. Para afastar os indesejáveis, a arquitetura atual cria 3 tipos de espaços degradados. Os espaços esquivos, que são propositalmente contorcidos ou bloqueados para dificultar o acesso. Os espaços espinhosos, que usam a famosa arquitetura hostil para impedir que as pessoas ocupem o lugar confortavelmente. E os espaços nervosos, que estão sob constante vigilância eletrônica ou policial,
onde qualquer presença humana é tratada como suspeita. E é aqui que a gente vê a grande mutação do controle social. Os modelos clássicos do panóptico de Jeremy Bentham e Michel Foucault ficaram obsoletos. No velho panóptico da era industrial, o objetivo era imobilizar os corpos dentro das fábricas ou prisões. Era a lógica de que poucos vigiavam muitos, através do hardware e da disciplina para garantir a produção. Hoje, nós vivemos na era do sinóptico, onde a lógica inverteu. Agora, muitos vigiam poucos. Através das telas e das mídias sociais, as massas imobilizadas passam o dia observando o estilo de vida perfeito das elites globais, sendo seduzidas a perseguir um padrão de consumo inalcançável. Para fechar, o controle atual atingiu o nível do superpanóptico. Ao contrário do modelo antigo, que queria manter as pessoas presas e vigiadas lá dentro, o banco de dados e os algoritmos de hoje não querem reter ninguém. O objetivo do superpanóptico é puramente de seleção. Ele cruza dados digitais para selecionar quem são os consumidores confiáveis e, automaticamente, excluir e banir dos mapas e dos espaços aqueles que são considerados indesejáveis ou de risco para o sistema de consumo. Em resumo, galera, cruzando a história e a sociologia, a gente percebe que o fim dos impérios territoriais e a crise dos Estados-nações que o Hobsbawm descreveu não significaram o fim da dominação. O poder apenas mudou de endereço e de formato. Exatamente como Bauman nos mostra, o controle hoje é invisível, tecnológico e atua separando quem tem a liberdade de se mover globalmente de quem está condenado a ficar preso no espaço local. Esse é o grande nó geopolítico e social do nosso século. É isso aí. Muito obrigada pela atenção de todos.